O que foi aquilo ontem, Sheila Magalhães? Na partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2022. Que confusão enorme. A gente agora começa a encaixar as peças para entender exatamente o que aconteceu, porque ontem foi um choque, foi um susto para quem estava esperando, né, essa grande partida, esse grande clássico do futebol mundial. A Polícia Federal decidiu não deportar os jogadores argentinos que descumpriram a quarentena e chegaram a entrar em campo na partida contra o Brasil pelas eliminatórias. Emiliano Martinez, Buendia, Christian Romero e Giovanni Lo Celso foram ouvidos ontem pela PF. Lo Celso, obrigada, Lo Celso. Foram ouvidos ontem pela PF e não serão investigados por descumprir a lei sanitária. Segundo a Anvisa, os 4 que atuam em clubes da Inglaterra e disseram ter vindo da Venezuela, incluíram informações falsas no formulário de entrada ao Brasil e omitiram a passagem pelo Reino Unido. Lucas, o Lucas é o nosso soprador aqui de informações. Oficial, né? O Lo Celso é o que estava na reserva, certo? Não, o Lo Celso estava jogando. Ele estava jogando. Quem é que estava na reserva? O Buendia. O Buendia estava na reserva, obrigada. Então, esses 3 jogadores, eles chegaram a entrar em campo, o Buendia também estava lá, né? Porque ele estava no banco de reservas, então ele chegou a entrar. Pelas regras em vigor, esses atletas, eles deveriam ter cumprido uma quarentena de 14 dias, o que não foi feito, mas mesmo assim puderam embarcar de volta para a Argentina sem qualquer acusação formal. Bom, além de não terem feito a quarentena, cometeram a primeira infração de todas, que foi mentir na declaração de entrada aqui ao Brasil. Então, ainda que tivessem feito a quarentena, eles já tinham cometido a falha e já não deveriam conseguir entrar e permanecer no Brasil. Depois da suspensão do clássico, que aconteceu ali por 5 minutos na Neoquímica Arena, em São Paulo, caberá agora à FIFA remarcar essa partida. Ontem, a Anvisa esclareceu ter comunicado o Ministério da Saúde e as autoridades paulistas que os 4 jogadores não poderiam entrar em campo. O alerta foi feito no último sábado, depois de uma reunião de integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com representantes da CBF e da Confederação Sul-Americana de Futebol. Com o apoio da Polícia Federal, a Anvisa inclusive foi ao hotel onde a seleção argentina estava concentrada, mas não conseguiu notificar os atletas que já estavam no ônibus seguindo em direção ao estádio. Essa é uma informação muito importante, Sheila, porque é um dos principais questionamentos que foram feitos ontem, né? Por quê que esperou a partida começar para então notificar esses jogadores? O que se sabe é que os atletas chegaram na sexta-feira aqui, no sábado eles foram treinar, logo na entrada no país, né? Eles apresentaram esses documentos com informações falsas, eles mentiram, esses 4 atletas, para as autoridades brasileiras, mentiram. Isso, claro, caberia essas punições que já foram citadas, mas, enfim, isso foi identificado pela Anvisa depois da passagem deles pelo aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Segunda coisa, essa portaria que faz essa determinação da quarentena, ela diz que os atletas deveriam fazer a quarentena na cidade por onde eles entraram no país. Eles deveriam ter ficado em Guarulhos. Não, eles seguiram até a capital paulista. Já é um outro descumprimento, mas enfim, vai com toda a delegação, ok, ficam por lá. A Secretaria da Saúde de São Paulo foi notificada, o Ministério da Saúde foi notificado, tem um setor estratégico, de informações estratégicas da Anvisa, que estava a par de toda a situação, entrou em contato com o CBF, entrou em contato com a autoridade do futebol da Argentina, com a AFA. Eles foram informados de que esses atletas não poderiam jogar, de que eles deveriam permanecer em quarentena no quarto do hotel. Eles desrespeitaram. Eles decidiram não jogar, os argentinos decidiram não jogar. Então, outra informação importante, a Anvisa, ela tentou notificar esses atletas antes de eles chegarem ao estádio, no próprio domingo. Foram até o hotel, não conseguiram, os agentes tiveram o acesso barrado aos jogadores, eles não conseguiram na chegada ao estádio, eles não conseguiram no vestiário da Neoquímica Arena, e só então, e aí acho que foi uma tentativa dos argentinos de peitar e dizer, não, a gente vai entrar em campo. Óbvio, quem são vocês? Gente, aqui é a Autoridade Sanitária Brasileira. Ainda que tenha que interromper a partida, a gente vai fazer isso. E mais, eles chegaram a ser, vou dizer agredido, mas enfim, teve empurrão ali em agente da Anvisa, que estava
cumprindo as normas sanitárias do país. Então, o que aconteceu? A Anvisa fez o papel dela e esses jogadores eles foram protegidos. Agora resta saber quem foi que protegeu, a mando de quem é que vai ser responsabilizado depois de tudo isso. Aí aqui, ó, apesar do aviso, né? A partida começou com os 3 em campo, foi paralisada aos 6 minutos para que eles fossem retirados. Segundo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a agência cumpriu seu papel ao fazer valer as leis em vigor no Brasil. Existe um documento chamado Declaração de Saúde do Viajante, que 4 integrantes do time argentino preencheram, apontando não haver passado nos últimos 14 dias, nem pelo Reino Unido, nem pela África do Sul, nem pela Índia. Esses 3 países encontram-se com restrições sanitárias. Na sequência disso, tendo recebido a determinação de serem deportados e até a deportação ocorrer, permanecerem quarentenados, também não foi cumprido. Já vista que tivemos notícias, dirigiram-se para o estádio. Outra informação importante, por que é que existe essa determinação de quarentena para as pessoas que chegam do Reino Unido, para as pessoas que chegam da Índia? Por causa da variante Delta, por causa do espalhamento da variante Delta que está avançando de uma forma ainda descontrolada, né? Uma tentativa de barrar, sem qualquer duplo sentido com o nome aqui do diretor-presidente da Anvisa, barrar a entrada da variante Delta o máximo que a gente puder, pelo menos atrasar essa entrada, né? Deu tudo errado nesse caso aqui com os atletas argentinos. E repetindo, a Anvisa não suspendeu a partida porque a agência não tem nem poder para isso, não tem poder para isso, não tem essa competência. A Anvisa entrou em campo para dizer, esses 3 atletas aqui estão descumprindo normas sanitárias brasileiras, eles podem ser deportados, eles não podem estar aqui, eles têm de estar no hotel nesse momento. Os 4, os 3 em campo e o que está ali no banco de reservas. Quem suspendeu, quem não quis jogar, foi a autoridade do futebol da Argentina. Eles poderiam ter jogado sem esses 4 atletas. Mas eles não quiseram. E aí, né? Vamos ouvir mais um trecho aqui da fala de Antônio Barra Torres, que concedeu uma entrevista super esclarecedora aqui para Band News FM. Tava tudo montado, né, Sheila? Para nossa transmissão de futebol. Foi todo mundo pego de surpresa, mas de um jeito ontem. De um jeito. Mas enfim, tava o Fábio França, tava o Silva Júnior, tava o Bruno Camarão aqui. Eles estavam no estúdio e conseguiram ajudar a desenrolar essa história e explicar exatamente o que estava acontecendo. E o presidente da Anvisa acredita que esses jogadores, eles agiram de má fé. A nossa determinação, se tivesse sido cumprida, a primeira, seria o quê? Seria nem vir para o Brasil, porque os jogadores que jogam em times que estão nesses países que citei, sabem que não podem vir para o Brasil. Se eles não sabem, os seus agentes, os seus dirigentes têm que dizer, olha, lá naquele país você não vai poder entrar, porque lá tem uma restrição de até 14 dias atrás. Então já teria sido evitado aí o problema. Ou pelo menos que fosse orientado ao preenchimento correto da declaração de saúde do viajante, porque aí seria identificado imediatamente, olha, o senhor atestou aqui que veio de um desses 3 países, o senhor vai voltar no mesmo avião que o senhor chegou, ou vai voltar em outro avião. E veja, né, mentir nessa declaração do viajante para alguns países tem pena duríssima. Ontem a gente estava acompanhando a informação do Reino Unido, por exemplo. Em alguns casos isso dá prisão de 10 anos, de até 10 anos. Então, imagine só que no caso do Brasil essa lei é bastante branda, né? É bastante branda. Sujeito mal vai pagar uma multa aí de R$2.000, se é que vai pagar, porque essa que está prevista na portaria, e só, né? Prestou lá o esclarecimento à Polícia Federal e pronto, já voltou para casa. Ontem também, Carla, havia muitos questionamentos aqui dos nossos ouvintes com uma dúvida a respeito dos jogadores que também vieram da Inglaterra, por exemplo, o William, recém-contratado do Corinthians e que não cumpriram com essa quarentena. Bom, primeiro que antes de mais nada, o que houve no caso desses argentinos, para além do fato de não cumprirem a quarentena, houve um erro anterior, como a gente já disse, que foi mentir nessa declaração. Agora, há uma outra questão. Essa portaria diz respeito exclusivamente a estrangeiros. Ela não diz respeito a brasileiros que estejam entrando no país. Aí você pode questionar se a portaria faz sentido do ponto de vista sanitário e tal, podemos entrar nessa discussão, mas o fato é que a portaria se refere e serve para os estrangeiros entrando no Brasil, por isso não caberia a mesma adoção, a mesma prática para jogadores como o William ao chegar aqui ao Brasil. Aí logo depois da paralisação do jogo de ontem, o técnico argentino, Lionel Scaloni, lamentou, se disse triste.
Yo no busco ningún culpable, pero es muy triste. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste, la verdad. A CPI da pandemia, por sua vez, quer saber quem autorizou a entrada dos 4 argentinos em campo e não descarta convocar representantes da CBF e da Anvisa. A gente, inclusive, na entrevista de ontem com o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, a gente perguntou se houve algum contato feito pela CBF ou alguma outra autoridade com a Anvisa para pedir relaxamento de medidas contra esses argentinos, para pedir que eles pudessem excepcionalmente entrar em campo. Barra Torres negou que alguém tivesse ligado para o celular dele. Porém, falou, a agência tem outros diretores, técnicos, enfim. Então, a gente continua apurando esse assunto. Agora, a CPI, enfim, quer também entrar nessa e apurar quem autorizou a entrada desses argentinos em campo. Enfim, na quinta-feira, o Brasil volta a jogar pelas eliminatórias, encara o Peru na Arena Pernambuco. Agora, que papelão, CBF, que papelão, né? Divulgou uma nota depois se dizendo, nossa, surpresa com essa ação da Anvisa, mas gente, que isso, pra que fazer nesse momento? A CBF estava sabendo o tempo todo, sobre tudo que estava acontecendo. Poderia ter agido de outra forma, e aí, Sheila, jogou literalmente pra torcida, para dizer que, nossa, não tenho nenhum tipo de ingerência sobre isso. Que imagina. Outra coisa, se a FIFA... Agora, a gente não sabe se vai ter essa partida de fato, né? Se essa partida vai ser realizada novamente ou se a Argentina perde automaticamente por WO, porque deixou o campo. WO é WO mesmo, né, gente? Porque deixou o campo. WO não é só quando não aparece, é quando abandona a partida também. Agora, se a FIFA determinar a realização de um novo jogo, aí a gente vai ter certeza de algo que a gente já sabe, né, Sheila? Que a politicagem no futebol internacional, a gente já sabe que isso existe, mas vai ser algo tão descarado. Deixar realizar de novo esse jogo, porque, ó, convenhamos, nada foi descumprido com relação às normas da Anvisa, as normas sanitárias brasileiras. O que foi descumprido foi... o que deveria ter sido feito por parte da seleção argentina, que era entrar em campo com atletas em situação lícita para disputar uma partida de futebol. Eles não quiseram disputar. Não foi a Anvisa que suspendeu o jogo, só repetindo isso. Se a FIFA determinar a realização de uma nova partida, aí, pelo amor de Deus, né? Aí, gente, ó, pode parar. Mas, enfim, outra coisa, Sheila, só importante também ressaltar aqui que é o caso de entrar a CPI da pandemia. A gente apoia, né? Uma né, falta de foco, né? A gente apoia as investigações, né, sobre o que está acontecendo aqui, porque o Brasil acabou tomando as atitudes que tomou com relação à pandemia. Mas, gente, aí já vira circo, né? Aí já vira festa essa situação. Parece que quer surfar em tudo, né? Surfar no episódio, enfim. É ruim porque desvia. É isso, acaba desviando o foco. É isso aí.